Sejam bem-vindos a todos. Esse é o 17º episódio do Pod Prático e dessa vez temos a ilustre visita do Dr. Marcelo Neves, professor titular de Direito Marítimo da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, juiz suplente do Tribunal Marítimo e atualmente um dos professores e membros da equipe do curso prático, que conduzirá inclusive as aulas presenciais e online da parte nova da bibliografia na área de direito. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação participar do Pod Prático e poder conversar com os candidatos a esse processo seletivo tão desafiante, né? Excelente. Doutor, a primeira pergunta para a gente iniciar esse podcast é como eu gostaria que você se apresentasse, né? E como é que deu essa trajetória profissional sua? Bom, minha trajetória profissional é um tanto quanto curiosa, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Neves e eu sou professor de Direito Marítimo lá na EFON, na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. E eu, como advogado de formação, tão logo recém-formado, eu ingressei na Força como oficial temporário e fui designado para servir no CIAGA, Uhum. a organização que abriga a Escola de Marinha Mercante. E logo de início eu tive esse desafio, recém-formado ainda, pouco tempo de formado, né? Minha formação é no direito, e eu fui designado para ministrar a disciplina de Direito Marítimo, Legal. FON, né? Então, o engraçado nessa minha história é que o direito marítimo sequer é uma disciplina estudada nas faculdades de direito, né? Então, basicamente, a gente pode considerar que desde o início, né, da minha trajetória profissional, ela sempre foi ligada ao mar. Porque tão Sim. logo recém-formado, já ingresso na Marinha e já sou designado para a EFON, né? Então, sou professor já há 20 anos, já se vão 20 anos, lecionando a disciplina de Direito Marítimo para a EFON. Eu sou pesquisador também na área de Direito do Mar, de Direito Marítimo, e também, recentemente, fui nomeado juiz suplente no Tribunal Marítimo, nessa especialidade, né? Então, ao longo da minha carreira, eu tive essa oportunidade de atuar na formação de, pelas minhas contas, mais de 3.000 oficiais, né? Muitos ex-alunos lá da IFOM, ex-alunos nossos, são alunos do curso prático, né? Nas minhas contas, aí são mais de 3.000 oficiais, né, que passaram lá pela minha cadeira de Direito Caramba. Marítimo. Então, é uma área interessante, uma área muito gratificante também, a docência, né? E atuo também na advocacia especializada, em direito marítimo, atuamos também, né, com análise técnica de acidentes e fatos da navegação, elaborando pareceres, né, de interesse do Tribunal Marítimo, interesse de processos perante o Tribunal Marítimo, né? Então, essa vivência ela me permite enxergar a navegação por diferentes perspectivas, né? Tanto na ótica operacional, regulatória, jurídica, né? Então, essa é uma pequena parcela da minha história, né? Porque se a gente fosse Da sua contar na jornada. íntegra, desde quando começou, não caberia num podcast. Sim. Então, e hoje eu tenho a satisfação também de integrar a equipe aí de professores do curso prático, né, podendo aí contribuir para a formação, para a preparação dos candidatos, principalmente agora com esse desafio novo, com a nova bibliografia relacionada ao direito marítimo, que vem assustando bastante, né? É, creio que É isso. sim. Agora me explica, doutor, o que que é o Tribunal Marítimo e qual é a função do Tribunal Marítimo? Olha, o Tribunal Marítimo ele é um grande desconhecido, até dos que atuam na carreira jurídica, né? Porque o Tribunal Marítimo ele não é um órgão que faz parte do Poder Judiciário, né? Isso é importante deixar claro aqui, e durante o curso isso vai ser bastante abordado, né? Então, o Tribunal Marítimo ele é um órgão que ele tem uma função principal, dentre outras, né? A função principal do Tribunal Marítimo é de julgar os acidentes e os fatos da navegação. E nesse julgamento ele tem a grande tarefa, vamos assim dizer,
de apurar as causas de um acidente, de apurar as suas circunstâncias, apurar as responsabilidades, né? Então, é um órgão que tem um trabalho muito interessante, né? Então, isso é importante ficar muito claro. Ele não é um órgão do Poder Judiciário, ao contrário do que muitos pensam, né? Sempre quando se ouve falar em Tribunal Marítimo, ou quando se passa aqui na Praça 15 e vê aquele prédio bonito escrito Tribunal Marítimo, a primeira coisa que vem à mente de qualquer pessoa é Poder Judiciário, Tribunal, né? A gente vê as séries, os filmes. Então, a palavra tribunal nos remete a julgamentos, à justiça, Sim. né, ao judiciário, e o tribunal não, ele atua, né, de uma forma até um tanto quanto administrativa, né? Então, assim, em termos mais simples, para facilitar a compreensão dos nossos ouvintes, né? Sempre que ocorre ali um acidente relevante envolvendo a navegação, como, por exemplo, uma colisão, um abalroamento, um encalhe, um naufrágio, né, ou qualquer sinistro que possa comprometer a segurança da navegação, existe a possibilidade que esse caso seja analisado pelo Tribunal Marítimo. Eu gosto de fazer uma comparação, quando explico essa característica do tribunal, eu gosto de fazer uma comparação com o CENIPA, porque volta e Uhum. meia, quando tem um acidente aéreo, a gente vê na Sim. televisão menções ao CENIPA, que é um órgão ali da aeronáutica, que tem função de investigar acidentes aéreos, né, para tentar descobrir o que causou aquela tragédia. Então, o Tribunal Marítimo faz assim, uma comparação, não se aproxima nem um pouco, mas é só a título de comparação mesmo Uhum. com o CENIPA. Mas aí eu destaco que o CENIPA ele só investiga, né? Ele investiga um acidente aéreo ali para tentar descobrir o que deu causa. Já o Tribunal Marítimo, não. Ele vai julgar a responsabilidade pelo acidente, aplicando as penas previstas lá na Lei 2180 de 1954, a Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. Então, essa lei também faz parte do edital, já lá dos editais antigos, essa lei já era cobrada, né? Então, o Tribunal Marítimo, na sua atuação, existe uma investigação preliminar que começa lá na Capitania dos Portos e depois vem para o julgamento no Tribunal Marítimo, e ele, de acordo com a apuração da responsabilidade, né, se for identificada a responsabilidade pelo acidente, ele vai aplicar alguma das penas previstas ali na sua lei orgânica, né? Então, e além da apuração das responsabilidades e aplicação das penas, caso necessário, o tribunal ele exerce uma função muito importante também para a prevenção de acidentes, né? Porque as suas decisões elas ajudam muito a identificar falhas operacionais, fatores humanos e situações de risco, e isso acaba, né, servindo de aprendizado para toda a comunidade marítima. Então, essa atuação do tribunal também, essa contribuição para a prevenção de acidentes, ela se mostra muito relevante. Então, esse julgamento, doutor, é sempre relacionado à embarcação e não às pessoas que estão colaborando, né, ou estão juntas nessa embarcação, é isso? As pessoas elas podem ser apontadas como responsáveis pela causa do acidente, e essas Sim. pessoas que serão punidas, né? Os acidentes eles envolvem as embarcações, os acidentes ocorridos com embarcações, plataformas, né? Mas os responsáveis, as pessoas, elas vão ser julgadas. E a gente deixa bem claro também a distinção entre esse julgamento do Tribunal Marítimo com o julgamento que a gente observa, que a gente conhece lá do Poder Judiciário, né, de causas cíveis, Uhum. trabalhistas, criminais. O Tribunal Marítimo não interfere nesta seara, né? Se em decorrência de um acidente da navegação, por exemplo, houver uma responsabilidade civil, essa Uhum. responsabilidade civil ela vai ser julgada pelo Poder Judiciário. O que o Tribunal Marítimo faz é a apuração da responsabilidade, das causas do acidente e a punição dos possíveis, né, dos eventuais ali apontados, aqueles apontados eventualmente como responsáveis, né? E qual é a diferença entre um juiz do Tribunal Marítimo e um juiz da Justiça Comum? Isso é bastante interessante também, né? Muita gente pensa que é exatamente igual aos juízes que a gente conhece, né? Mas não é bem assim, né? São juízes também, chamados pela lei de juízes. O ingresso na carreira de juiz do Tribunal Marítimo ele não é por um concurso natural da magistratura, seja magistratura estadual ou magistratura federal, não. Não é um concurso como aquele.
Uhum. Os juízes do Tribunal Marítimo, eles possuem características, vamos dizer assim, próprias, né? Relembrando, o juiz ele não vai julgar aqueles conflitos trabalhistas, cíveis, criminais, né, entre pessoas e empresas, etc. A competência desses juízes, ela está voltada para a análise dos acidentes e fatos da navegação. E o foco desse julgamento é compreender o que aconteceu, por que aconteceu e quais foram os fatos que contribuíram para o evento. Então, essa é a função dos Uhum. juízes. Né? Então, agora, é, a característica dos juízes, ela é um pouquinho diferente. Né? Em algumas aulas que a gente dá sobre tribunal marítimo, né, quando a gente fala que nem todos os juízes do tribunal são formados em direito, as pessoas já ficam com cara de espanto. Ah, mestre, mas como assim? Um juiz do tribunal marítimo não é formado em direito? Nem todos. Porque o que a gente espera do tribunal, como eu falei, né, naquela questão de compreender o que aconteceu, quais foram os fatores, por que aconteceu, quem são os responsáveis, né, nessa análise, e a gente até classifica essa análise como uma análise eminentemente técnica, né, o que se quer daquele resultado não é uma decisão jurídica, Uhum. somente jurídica. Existe a parte jurídica também, mas existe um outro olhar sobre aquele acidente, que é necessário acrescentar naquela análise também. Né? Porque o mais importante é por que aconteceu, como aconteceu o acidente. Né? Então, Uhum. a composição dos juízes do tribunal ela é multidisciplinar. Né? São juízes com áreas de formação diferentes, nem Uhum. todos formados em direito. Atualmente são 7 juízes, né, e por força do regimento interno agora, nós somos desembargadores Ah, federais. mudou a nomenclatura? A nomenclatura mudou, né, isso está no regimento interno já do tribunal. Na lei continua como juiz, né, mas no regimento interno já tem a designação de desembargadores, então somos desembargadores do Tribunal Marítimo, né, e também uma divisão de turmas. Isso está até no livro novo, que está gerando bastante curiosidade também, lá no último capítulo, essa proposta de divisão, de criação de novos recursos, né? É uma parte interessante no livro do processo marítimo, né? O direito processual marítimo. Mas o que eu destaco nas características desses juízes, né? São 7. E o costume ainda me obriga a falar juízes, né? Mas eu estou me policiando para tentar Mudar. falar desembargadores, né? Então, nós temos 7 desembargadores no Tribunal Marítimo, sendo que desses 7, 3 deles são militares e 4 são civis. Ah, não sabia. Então, exatamente, são 7 militares, 7 desembargadores, 3 militares e 4 civis. Os 3 militares, um deles vai ser um almirante da Armada, um almirante do Corpo da Armada, e mais outros 2 oficiais superiores, um também oficial superior do Corpo da Armada e o outro do Corpo de Engenheiros. Esses 3 militares, eles têm mandato, eles têm tempo, né, de exercício do cargo, eles são indicados pelo comandante da Marinha, nomeados pelo presidente da República. Então, vejam que desses 3 militares que eu mencionei, o almirante do Corpo da Armada, mas os outros 2 oficiais, né, que é um do Corpo da Armada e um do Corpo de Engenheiros, nenhum deles precisa ser formado em Direito, Uhum. porque não se quer a posição jurídica. Né? Já os outros 4 civis, né? Os outros 4 civis, esses são admitidos por concurso público. Uhum. E dos 4 civis, nem todos também precisam ser formados em direito. Desses 4 civis, nós temos um capitão de longo curso, um especialista em armação de navios, esses 2 não precisam ser formados em direito. Então, já preenchemos 2 cadeiras dos 4 civis, um CLC, um capitão de longo curso, o segundo, um especialista em armação de navios, e os outros 2 que faltam, esses sim, são formados em direito. Então, nós temos nessas cadeiras um bacharel em direito, especialista em direito marítimo, e o outro é um bacharel em direito, especialista em direito internacional. Então, veja que dos 7 juízes, 7 desembargadores, apenas 2 possuem formação jurídica. Os outros 5 não possuem. Né? Então, isso permite reunir diversas experiências, seja experiências da Marinha, da navegação, da indústria shipping, da engenharia naval e também do direito. Então, essas são as peculiaridades, características um pouco diferentes dos Diferente. juízes normais que nós conhecemos, né? E desses 7 desembargadores, é sempre essa proporção?
Como assim? Um militar, o Sim, formado os em sete, direito? essa especialização, esses, vamos dizer, requisitos, eles estão previstos na lei do Tribunal Marítimo também. Então, a própria lei já estabelece, ó, desses sete, O número X de militar, o esse, número... um almirante da Armada, um oficial superior da Armada, um oficial superior do Corpo de Engenheiros. A própria lei, ela já estabelece a especialização de cada um deles, e isso é seguido rigorosamente. Ah, legal. E Uhum. quais são os casos mais frequentes julgados pelo Tribunal Marítimo? Olha, tem uma grande variedade de situações apreciadas, né, analisadas pelo tribunal. Os mais frequentes ali nós podemos citar colisões, abalroamentos, encalhes, naufrágios, incêndios. A gente também identifica uma grande quantidade de acidentes envolvendo embarcações de esporte e recreio, Hum, como lanchas, motoaquáticas, né? sim, Diversos eventos relacionados à própria segurança da navegação. Porque é muito comum a gente ver nas redes sociais, ver na internet, né? A gente encontra várias postagens aí, as pessoas em lanchas, abusando, né, de bebidas, fazendo festas, né? E depois acabam se envolvendo num acidente. Então, sim. muitas pessoas acreditam que as regras são mais flexíveis no mar do que nas ruas, né? Só que, na verdade, a legislação também prevê consequências para condutas imprudentes na navegação. Então, é uma gama muito grande de acidentes. Nós temos acidentes também com embarcações na região amazônica, aquelas embarcações que transportam os ribeirinhos. Assim, Volta e meia a gente também tem acidentes em uma dessas embarcações, e tudo vem parar aqui no Rio de Janeiro. Mas, assim, o que mais chama atenção é que raramente um acidente possui uma única causa, né? Na maioria das vezes encontramos ali elementos é que uma nos mostram consequência de erros, né? uma combinação de fatores humanos, operacionais, ambientais, né? Uma consequência de erros, como você falou, que acaba causando o acidente. E como eu comentei lá no início, né? Uma das funções do tribunal no julgamento é identificar por que aquilo aconteceu, né? Por isso que a investigação moderna ela procura compreender toda a cadeia de eventos que levou ao acidente, não apenas ali o fato final que se torna visível, né? É isso. E o prático aparece com frequência nesses processos ou Olha não? A só, curiosidade. olha a curiosidade, né? E o prático, como é que funciona? Será que o prático ele pode ser apontado como um responsável por um acidente? Bom, vamos lá. Essa é uma das perguntas aí que a nossa audiência deve estar bem curiosa, né? Exato. Bom, eventualmente o prático ele aparece em processos lá no tribunal, especialmente quando o acidente ocorre durante uma manobra na área de praticagem, né? O prático ele está presente ali na manobra, ele está no passadiço, então, por vezes, se esse navio ele se envolve num acidente, provavelmente o prático ele vai estar envolvido ali, podendo ser responsabilizado. Agora, é importante deixar claro, né, que a simples presença do prático no passadiço, ali a bordo do navio, não significa responsabilidade automática. Uhum. Não é só pelo simples fato que o prático está presente, o prático é o culpado. Não é bem assim. Até esse tema, responsabilidade civil do prático, existe um livro também interessante só sobre isso. Ele debate muito essa função do prático, né, como um assessor do comandante. Então, às vezes, tem situações que ele pode ser apontado como responsável, tem situações que não, que a culpa vai ser só do comandante, né? Então, cada caso ele precisa ser analisado individualmente. Não existe essa responsabilização automática do prático, né? O caso tem que ser analisado individualmente. Então, o tribunal vai procurar identificar ali qual foi a efetiva participação de cada um dos envolvidos, seja do oficial de quarto de navegação, do imediato, do comandante, do prático, quem tiver no passadiço ali no momento, né, na manobra. Então, o tribunal vai tentar identificar ali a parcela de participação de cada um daqueles envolvidos, daqueles presentes ali, quais foram as informações disponíveis naquele momento que aconteceu, quais foram decisões tomadas, se foi uma sugestão de manobra pelo prático, o comandante não obedeceu, olha só, imagina esse cenário, né? O comandante sugere a manobra, o comandante que tem essa autonomia, ele pode fazer isso, ele não é obrigado, o comandante não é obrigado a seguir o prático ele é um assessor do comandante,
O comando do navio continua com o comandante. Muitos pensam que quando o prático sobe a bordo, o comando do navio passa para o prático. Não, não é assim. O comandante continua com a autoridade e com a responsabilidade pela manobra. Inclusive, é dever do comandante, se ele perceber que o prático se equivocou numa manobra, o comandante ele deve corrigir. Então, tudo isso vai precisar ser avaliado, né? Quais foram as decisões ali tomadas naquele cenário. Né? Então, a gente identifica a atividade de praticagem, né, como uma atividade muito complexa, né, que envolve essa interação de comandante, prático, tripulação, rebocadores, né, Armador também. o armador ele tem uma grande parcela de responsabilidade, mais pela estrutura do navio, pela tripulação, né, que ele não está muito presente na manobra, né? Então essa análise ela vai precisar ser bastante detalhada, cuidadosa. Individual, né? Assim. Exatamente. E o que você achou da nova bibliografia nesse processo seletivo? Olha, a bibliografia do processo seletivo, né? Bom, na minha percepção, ela foi bastante positiva. Ela foi bastante positiva, né? E é natural que essa ampliação, né, ela gere preocupação nos candidatos. Né? Tenho muitos ex-alunos de EFON, que são oficiais de marinha mercante, e já se preparam há anos para essa prova, né? O último foi 2012, não é isso? Foi. Então, há anos que né, a gente tem pessoas se preparando para essa prova, então eu recebo várias mensagens, né? E eu percebo essa preocupação, né? Porque a gente está falando de um aumento significativo de conteúdo, né? Um aumento significativo. Mas analisando essa estrutura, né, eu percebo que ela se aproxima, sim, da realidade profissional da atividade. Uhum. Né? Então, assim como nós falamos lá que o juiz do Tribunal Marítimo é um profissional multidisciplinar, o prático também é. Não basta conhecimento ali só de manobra. O prático tem que entender o comportamento do navio, fatores humanos, comunicação, gestão de risco. Né? Então, é um ambiente com inúmeras responsabilidades que o prático precisa ter aquela consciência situacional. Ele é um Não é gerenciador de problemas ali, né? Exatamente, ele é o gerenciador de problemas. Então, sob essa ótica, eu considero que uma atualização bem coerente, devido à necessidade da profissão. E quais novos conteúdos você considera mais importantes para a prova? Bom, dos novos, né? Porque existem os clássicos tradicionais e temos os novos também, né? Eu acredito que todos esses conteúdos eles foram incluídos por uma razão específica, né? Que merece uma atenção especial. E desses novos eu destaco ali questões relacionadas a fatores humanos, conteúdos ligados ao direito marítimo, né, ao direito processual marítimo, ao tribunal marítimo, né, que aumentou bastante, mas tem um aspecto importante, né? O candidato não deve estudar as disciplinas de forma isolada, Uhum. né, porque elas se completam. Então, na prática profissional, esses conhecimentos, eles estão sempre integrados. Então, o candidato, ele precisa estudar também de uma forma integrada. Né? Então, esses conhecimentos, eles se completam e são, na minha visão, extremamente necessários. Depois de 14 anos, finalmente a Marinha divulgou que haverá prova para prático com previsão para novembro de 2027. E muita matéria nova que ninguém estudava. Tem bastante tempo para se preparar e o curso prático está aqui para conduzir você do zero até a preparação. Somos o único curso do Brasil com turmas presenciais e online repletas de alunos e oferecemos apostilas sintetizadas de todo o conteúdo, inclusive o novo, reduzindo a carga textual de 8.000 páginas quase que pela metade, em um conteúdo focado no que realmente importa. E nesse contexto, em julho, vamos iniciar a turma dos módulos práticos 3, já com as aulas do Dr. Marcelo Neves, e as inscrições já estão abertas e vão até 19 de junho. E as vagas são limitadas. Entre em contato conosco e não fique de fora. Doutor, você comentou que a nova bibliografia é essencial porque faz parte da rotina, né, do prático a bordo. Mas você acha que para esse concurso tornou a prova mais difícil? Sem dúvida. Aumentou, né, ampliou muito o nível de exigência. É só a gente olhar ali a nova bibliografia. No dia que publicou, meu WhatsApp quase travou de tanta mensagem.
Recebi centenas e centenas, foram muitas mensagens. Quase travou. Demorei para conseguir responder, mas fiz questão de responder todas, né? Mas, assim, eu prefiro dizer que o concurso se tornou mais abrangente do que simplesmente mais difícil, Legal. né? Porque o A visão conteúdo, é diferente, exatamente, ficou mais difícil. Não. O nível de dificuldade, né? O nível de dificuldade, ele permanece o mesmo. É um processo seletivo muito difícil. Eu acompanho o processo seletivo de prático desde 2006, quando eu entrei na Marinha. Já são 20 anos acompanhando e trabalhei em alguns, em várias fases, cheguei a trabalhar em alguns processos seletivos, né? E a gente sabe que é vamos chamar de concurso, né? Um processo seletivo é. difícil, mas o que se aumenta agora é o nível de exigência. A gente não pode dizer que aumentou seu grau de dificuldade, né? Essa nova biografia ela vai demonstrar para a gente uma preocupação em selecionar candidatos que possuam compreensão mais completa da atividade, né, que vão desempenhar lá na frente. À medida que ele amplia o leque de conhecimentos, ele está esperando justamente isso, o que a DPC espera é justamente isso, selecionar candidatos mais completos possível. Então, isso naturalmente vai exigir mais preparação, mais maturidade, uma visão muito mais ampla do que a simples navegação. E quais temas você falou que tendem a gerar mais dificuldade para esses candidatos? Bom, nós temos os temas que sempre foram eleitos ali como mais difíceis, né, com maiores desafios ali, que são temas ligados à hidrodinâmica, manobrabilidade, arquitetura naval, são assuntos que vão exigir raciocínio mais abstrato, né, e que muitas vezes esses assuntos eles não fazem parte da experiência cotidiana de quem não vem da navegação tradicional. Sim. A gente observa que o processo seletivo não exige, né, uma formação específica em navegação, qualquer curso superior, né, e uma habilitação de mestre amador, né, é o requisito mínimo para que se faça a prova, né? 18 anos, mestre amador e curso superior. Não é uma carreira que vem de uma sequência profissional onde aquela pessoa ingressa na atividade marítima, como um oficial de náutica, um oficial de máquinas, ou até um subalterno da Marinha Mercante ou da Marinha de Guerra, né? E ele vem gradualmente ascendendo e chega lá na frente ele vira um prático. Não é assim, aqui no Brasil é diferente, né? Então, nós temos muitos práticos que não vêm da navegação que a gente convém chamar de convencional, né? Então, esses assuntos a gente considera mais difíceis por isso, porque não fazem parte da formação dessa pessoa, né? Agora, no campo jurídico, né, o direito processual marítimo, que vai ser a parte que eu vou conduzir com vocês no curso, né, ele pode parecer ali, talvez ali inicialmente, um tema distante para alguns candidatos, né? Mas, porém, quando eles percebem ali que estão estudando justamente como os acidentes são investigados, julgados, essa disciplina também passa a fazer muito mais sentido para eles. Excelente. Existe relação entre a bibliografia antiga e a nova? Olha, eu vejo ali, sem dúvida, na verdade, eu diria que tem uma conexão muito mais forte do que muitos imaginam, né? Porque os conteúdos tradicionais, eles fornecem a base operacional da atividade, né? Então, eles vão ensinar ali como o navio se comporta, como a navegação é conduzida, né? Como as manobras são executadas nos diferentes cenários, né? Agora, as novas disciplinas, por sua vez, elas vão ajudar a explicar, vamos assim dizer, os fundamentos e as consequências daquelas operações. Vou dar um exemplo simples, né? Quando o candidato estuda manobra, ele vai aprender como o navio reage em determinadas condições. Uhum. Quando ele estuda arquitetura naval, ele passa a compreender por que o navio reage daquela forma. Olha a diferença, né? Então, na manobra ali, ele compreende ali, ele está aprendendo como o navio reage. Na arquitetura, dá base para ele entender por que o navio está reagindo daquele jeito. Agora, quando estuda fatores humanos, por exemplo, né, estudando fatores humanos, ele vai entender como decisões equivocadas podem comprometer, né, uma manobra, e aquilo pode acarretar para ele uma responsabilidade, e aquilo pode causar um acidente, ele vai ser investigado, vai ser analisado e julgado pelo Tribunal Marítimo. Né? Então, por isso que eu não vejo a bibliografia nova como algo separado da anterior.
Não é essa leitura que eu faço, né? Eu vejo ali como uma ampliação natural do conhecimento. Os novos conteúdos aprofundam, complementam, dão contexto ali aos conhecimentos que já faziam parte da preparação tradicional do Uhum. processo seletivo. Então, a inclusão de mais conteúdos do direito marítimo aproxima o concurso da atividade do prático, então. Sem dúvida nenhuma, né? A atividade do prático ela não vai se desenvolver apenas no ambiente técnico, né? Ela está inserida num contexto regulatório, institucional, jurídico, um ambiente extremamente complexo. Então, o profissional ele precisa compreender ali não apenas como executar uma manobra, Uhum. mas também quais são suas responsabilidades, quais órgãos atuam no setor marítimo, né? Quais são os órgãos intervenientes no setor marítimo, como funcionam os mecanismos de investigação, de apuração de acidentes. Então, por isso que eu considero que a inclusão desses conteúdos ela vai aproximar significativamente o concurso, né, o processo seletivo, da realidade profissional. E qual é a importância do direito processual marítimo para o futuro prático? Ó, vamos assim pensar o seguinte, né? O principal ganho é compreender como o sistema marítimo reage quando ocorre um acidente. Então, o candidato ele passa a entender como funciona o inquérito, como as provas são produzidas, como ocorre o julgamento no Tribunal Marítimo, quais são os critérios utilizados para apuração de responsabilidades. Esse conhecimento não é útil apenas para a prova. Ele vai contribuir para a formação profissional e também pode contribuir para a construção de uma cultura de segurança de navegação. Então, eu vejo essa, né, como a grande característica relevante desse conteúdo do processo. E, doutor, tem algum tema da nova bibliografia que os candidatos estejam subestimando? Olha, eu acredito que sim. Né? Analisando ali a nova bibliografia, né, eu acredito que muitos candidatos ainda subestimam os fatores humanos. Né? Veja bem, a bibliografia recomendada, né, ela menciona, ela incluiu até a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Nossa, não E aí o sabia. candidato pensa, poxa, mas eu vou ser um prático, eu vou fazer uma manobra com o navio, eu vou assessorar a manobra, e eu vejo lá no edital, vejo lá na bibliografia recomendada, Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né? Então, eu acredito que essa, né, a gente tem essa característica de nivelar, de estabelecer níveis para os assuntos, né? Onde alguns você considera mais importantes e outros menos importantes. Agora, a gente tem que observar também que talvez essa classificação ela seja até um tanto quanto comum. Todo mundo vai classificar Uhum. com a mesma importância. Eu sou advogado, sou da área do direito marítimo, mas como eu já lhe falei, manobrabilidade, arquitetura naval, são conhecimentos ali já de provas muito anteriores, de editais Uhum. anteriores, e que a gente classifica como mais importantes, né, para o conhecimento, para o prático. Então, qualquer pessoa, ela talvez faça esse nivelamento, essa classificação, né? Faz um ranking, né, de Faz importância. isso, é perfeito, faz um ranking, né? E aí vai colocar fatores humanos lá no final. Só que a gente tem que pensar que essa prova, né, uma vaga ou a classificação para uma ZP ou para uma outra, às vezes ela, por questões de décimos, muda tudo. Então, tem candidatos que não passam por décimos, tem candidatos que escolhem uma ZP, preferem uma ZP e acabam indo para outra por décimos. Uhum. Então, esses conhecimentos ranqueados lá no final, eles não podem ser descartados, eles não podem ser desconsiderados, né? Então, eu acredito que essa parte aí de fatores humanos, talvez ela seja subestimada equivocadamente para os candidatos, né? Quando analisamos ali os acidentes, percebemos que falhas de comunicação, fadiga, a percepção situacional, tomadas de decisão, tudo isso, né, frequentemente, vai desempenhar papel decisivo para a responsabilidade num acidente. A gente percebe isso, fatores humanos como causadores de acidentes. A fadiga é um clássico fator humano que causa muitos acidentes. A STCW surgiu por isso, né, para reduzir a fadiga do marítimo. Então, muitos acidentes acontecem em ambiente de extrema exaustão e que, por vezes, se a gente for ranquear, a gente vai deixar isso de lado, né? Então, muitas vezes o candidato ele vai concentrar seus esforços apenas naqueles aspectos técnicos da manobra e
acaba não percebendo a importância desses outros elementos para a segurança da navegação e, consequentemente, para a prova. Conta para gente algum caso marcante da sua experiência do Tribunal Marítimo. Caso marcante. Bom, mais do que um caso específico, né, o que mais impressiona ao estudar os acidentes da navegação é perceber como eventos grandes raramente decorrem de uma única causa, né? Em geral, existe uma sucessão de pequenas falhas, decisões aparentes, né, decisões que pareciam simples, oportunidades perdidas de correção de erros, elas acabam se acumulando até produzir um resultado indesejado. Então, essa percepção ela vai reforçar para a gente, né, constantemente a importância da disciplina operacional, da gestão de risco e da segurança da atividade marítima, né? Eu não elencaria um caso específico, mas uma série de fatores que marcam os principais casos julgados no Tribunal Marítimo. Na aviação, a gente costuma dizer que é um CRM, né? Você vai analisar esses erros para que não aconteçam novamente. Exatamente, é isso aí. E qual é o principal conselho que você daria para os futuros práticos? Principal conselho para os futuros práticos, nossos alunos: nunca deixem de estudar. Nunca deixem de estudar, mesmo após a aprovação. A praticagem, ela exige atualização permanente. Uhum. Não é estudei, passei, agora eu sou prático e não preciso estudar mais. Eu, quando estava terminando a faculdade, eu pensava isso: poxa, eu vou me formar, nunca mais eu vou estudar. Né? E pelo contrário, estudei muito mais depois de formado do que durante a faculdade, né? Porque a nossa, qualquer profissão, ela sempre exige uma atualização permanente. E com a praticagem não é diferente, né? Novas tecnologias, novos procedimentos, novas exigências regulatórias, né? Tudo isso surge constantemente. O mundo está em mudança, né? Então, o profissional que mantém a umidade intelectual, o Uhum. compromisso com o aprendizado, né, ele vai desenvolver a capacidade muito maior de identificar risco e tomar decisões, que é que o prático faz o tempo todo. E como que você vê o futuro da praticagem no Brasil? Olha, eu vejo um futuro promissor, né? A praticagem brasileira, ela já é reconhecida internacionalmente por seu elevado padrão técnico, sua qualidade, né? O que observa uma tendência de valorização, crescente dessas competências multidisciplinares, né? Então, o prático do futuro, ele vai continuar dominando manobra, né? Mas ele também vai precisar compreender fatores humanos, como a gente já Uhum. comentou, gestão de risco, novas tecnologias, sistemas autônomos. Olha o navio autônomo chegando aí, né? A IMO aprovou recentemente o Mass Code, o código da IMO para navios autônomos. Como isso vai acontecer no futuro? Qual vai ser a integração do prático com o navio autônomo, né? Então, esses sistemas, eles são também muito desafiantes. Então, o prático, ele vai sempre precisar estar nessa, vamos dizer, continuidade intelectual, Evolução, né? sim. Exatamente, essa evolução é natural, né? Vai acompanhar a navegação, né? Mas mesmo com o avanço da automação, dos sistemas autônomos, a tomada de decisão em ambientes complexos, ela continua e continuará sendo elemento central da praticagem, né? A tomada de decisão em ambientes complexos. Essa é a grande razão do prático existir, né? A navegação em um ambiente extremamente complexo. Você sabia que o curso prático foi o pioneiro na elaboração de simulados comentados? Os simulados práticos já têm 12 anos de existência e mais de 200 cadernos publicados, todos submetendo o aluno a uma situação real de prova, com gabarito comentado em PDF, classificação e métricas de desempenho e fórum de discussão. O conteúdo produzido é inédito e autoral, sem o uso de inteligência artificial, sem reutilização de questões antigas, publicando sempre a cada 3 semanas um novo desafio, que há anos contribui para a preparação de centenas de candidatos. E para quem gosta do nosso material, aguarde, que ao longo dessa jornada até a prova traremos algumas novidades para esse produto. E chegando no final agora, doutor, que mensagem você deixaria para esses candidatos para o futuro prático e para esse processo seletivo?
uma mensagem, né? Bom, eu gostaria de dizer que esse processo seletivo ele é um dos mais exigentes do país, né? Porque a atividade que ele busca selecionar também é Uhum. extremamente exigente. Então, cada hora de estudo representa investimento, não apenas na sua aprovação, mas também na formação profissional, que futuramente vai contribuir para a segurança da navegação nos portos brasileiros. Então, mantenham a disciplina, perseverança, não desistam, confiem no processo. A preparação é longa, Sim, mas o objetivo certamente ele vai valer o esforço. exato. E onde que os candidatos podem acompanhar o senhor, seja no seu trabalho, para estudar mais sobre o direito marítimo? A forma mais fácil hoje é pelo Instagram, no meu perfil @prof.marcelo.neves, onde eu estou sempre compartilhando alguns conteúdos relacionados a direito marítimo, a tribunal marítimo, a eventos ligados à navegação, congressos, seminários, fóruns de discussão. Então, acho que esse é o caminho mais fácil para acompanhar esse conteúdo, onde eu também agora, nessa fase que a gente vai intensificar os estudos, né? A gente deve intensificar também as publicações ali. Então, pode seguir meu perfil, prof.marcelo.neves, prof.marcelo.neves. Vai ser um prazer contribuir para a formação desses futuros práticos brasileiros. Excelente. Doutor, muito obrigado pela participação. Foi uma honra recebê-lo aqui no curso prático. Essa jornada é tão longa, né? E cada um tem o seu próprio ritmo, a sua própria história. Não se compare, respeite sempre o seu processo, o seu tempo. E obrigado por caminharem conosco em mais um episódio. E fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada, doutor. Olha, eu que agradeço muito o convite, essa oportunidade de conversar com os candidatos. Eu já queria também aproveitar esse espaço para parabenizar toda a equipe do curso prático pela iniciativa. Tá? Desejo muito sucesso a todos. E espero encontrá-los futuramente, não apenas como candidatos, mas também como colegas aí comprometidos com a segurança da navegação e com a excelência da praticagem brasileira. Muito obrigado. Perfeito. Perfeito. Tchau, obrigada.